Talvez o grande assunto de ontem entre os gremistas da internet tenha sido a presença do Romildo em uma campanha política na redenção ali com mulheres e uma questão de mulheres na política, alguma coisa atrelada ao PDT e etc. Num vídeo que vazou, né, dele participando de uma filmagem e tudo mais. E aí a galera ficou empolvorosa e reclamando, né, dessa atuação dele, dessa dupla atuação dele, né, como presidente do Grêmio, mas com um olhar em outra esfera ali da vida. E sinceramente, cara, eu concordo muito com as críticas, eu concordo muito com até mesmo uma coisa que eu achava exagerada tempos atrás, né, quando se falava em impeachment do Romildo, tira o Romildo, sai o Romildo, eu sempre dizia, cara, não é assim que funciona, né, tem que esperar acabar o mandato dele e aí depois a gente vota em outro, vai entrar quem, né, vai entrar alguém da mesma turma, não vai mudar grande coisa e tipo, e não é porque o cara tá sendo incompetente que tem que trocar, né, o Brasil criou essa cultura de impeachment, todo mundo quer impeachment de todo mundo, e não é assim, eu sempre achei exagerado. Mas hoje eu concordo. Hoje eu acho que não necessariamente o impeachment, né, que é um processo desgastante e talvez demorado e talvez precise de algumas premissas que eu nem sei se estão postas aí, né? Mas acho que o Romildo tinha que sair, tinha que pedir para sair, renunciar, sabe? Isso aí tá patético, cara. Tá bizarro, assim, ele tá... Eu nunca vi, e olha que o Odoni era muito criticado por isso, né? O Odoni era, no máximo, deputado, assim. Mas eu nunca vi de uma forma tão escrachada o uso do Grêmio para benefício político, para ser alçado aí a um outro patamar na vida pública, assim, né? Usar o Grêmio como palanque, né? Isso eu quis dizer, usar o Grêmio como palanque para dar outro salto, outra, né? Como aquela frase, eu sempre digo isso, né? Porque eu já me irritei muito ouvindo isso. Que a frase do Hélio Dourado, que é procure sempre servir ao Grêmio, não servir-se do Grêmio. É uma frase muito repetida nas redes sociais, só que às vezes de forma burra, às vezes de forma equivocada. A frase do Hélio Dourado, eu concordo plenamente, a frase é ótima, excelente. Só que tem gente que, às vezes eu já vi, por exemplo, as pessoas xingando alguns influenciadores, e nem falo de mim, eu nem sei se eu me considero um influenciador, eu não vivo disso, né? Agora tem muita gente hoje em dia que vive das rádios de Grêmio, né? Dos programas, do Instagram, tem muita gente que vive dessa influência, digamos assim, de gerar conteúdo, né? Gerar conteúdo em cima de futebol, em cima de Grêmio e tudo mais. E aí eu já vi já vi algumas pessoas reclamando de algum conteúdo, de alguma opinião que não concorda, aquela coisa toda, e falando, esses aí estão se servindo do Grêmio. Já falaram isso pra mim também, né? Embora eu nunca tenha ganho dinheiro e vivido disso, assim, mas se aproveita do Grêmio para aparecer, para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Cara, deixa de ser idiota, tá? Vamos primeiro, antes de voltar ao Romildo, vamos botar os pingos nos is. Essa galera que trabalha com isso ganha dinheiro com o seu trabalho, ponto. O Grêmio é apenas o tema abordado. Assim como os jornalistas convencionais de rádio, de televisão, falam de Grêmio, falam de Inter, etc., né? Não estão se servindo dos clubes, estão se servindo do seu trabalho, da sua competência, das suas pesquisas, dos seus relatos, das suas opiniões. É disso que esses caras vivem, né? O Grêmio, eventualmente, é o pano de fundo, é o tema abordado, mas ninguém está usando o Grêmio para isso, ninguém está sugando algo do Grêmio para isso, né? E o mesmo vale para profissionais do clube. Porque uma vez alguém me acusou disso, né? Tá usando o Grêmio para não sei o que lá. Nem sei qual era exatamente a acusação. Daí eu falei, então o Renato era técnico do Grêmio na época. O Renato então tá se servindo do Grêmio. Não, porque afinal de contas ele tá ganhando dinheiro do Grêmio. Aliás, no caso do Renato, ele tava ganhando dinheiro diretamente do Grêmio. Não era nem de uma forma indireta, era assim, o Grêmio pegava e dava dinheiro para ele. Né? Então, todos os jogadores, comissão técnica, os caras estão sugando o Grêmio. Não, cara, não. Mesmo o Everton Cardoso lá, que
tá no Cuiabá, o Grêmio pagando metade do salário, o cara tá só fazendo o trabalho dele, ele não tem culpa nenhuma se alguém quis pagar 500 mil por mês para ele. Ele tá ganhando dinheiro pelo trabalho prestado, pelo serviço prestado. Ninguém tá se servindo do Grêmio. Então, assim, acho que antes de a gente continuar esse papo, tem que botar esse pingo gigantesco no i, porque, cara, não é isso que é servir-se do Grêmio. Não é isso. E eu acho que agora o que a gente está vendo acontecer com o Romildo deixa muito claro o que o Hélio Dourado quis dizer. Aliás, estava pipocando também nas redes sociais ontem umas entrevistas ou alguma reportagem do Fábio Koff, né? Na época em que ele alçou o Romildo à presidência, né? Para ser o seu, esqueci a palavra, mas enfim, sucessor, né? E ele, pelo que dizem, não consegui conferir isso com grande, né, certeza, mas o Koff teria exigido que o Romildo saísse do partido, porque o Romildo já tinha um histórico, né, de político, ele foi prefeito de Osório e tudo mais, mas o Koff teria exigido que o Romildo saísse do partido porque ele não acredita nessa conjunção aí não acreditava, né, enfim, nessa vida dupla aí de política e Grêmio. Ele achava que misturar isso era nocivo, obviamente, ao Grêmio, né? Então, o Romildo, pelo que estão dizendo aí, teria saído, inclusive, do partido, ou se desligado das atividades do partido, sei lá, para poder assumir a bronca no Grêmio. E agora, cara, como eu estava dizendo no início do vídeo, está acontecendo algo que eu nunca tinha visto de forma tão escrachada, um uso do Grêmio para palanque político, né? Um uso do Grêmio para benefícios, metas pessoais, enfim, objetivos, né, particulares. Tipo, cara, o Romildo, sendo presidente do Grêmio, ele tem mais horas de TV e rádio do que qualquer oponente. E eu vou abrir um parênteses aqui, que eu até fiquei na dúvida se eu abriria ou não, porque eu não quero falar de política neste canal, política partidária, não quero me posicionar. E agora provavelmente eu vou ganhar um ranço aí, né, de petistas e de bolsonaristas, mas assim, cara, eu provavelmente vou votar no Ciro Gomes, sabe? Eu tenho uma certa simpatia com o PDT, o Brizola e tal. Então, tipo assim, se tu me perguntasse anos atrás, o Romildo, tipo, era meu voto, assim, de ir adesivado, não? Então, assim, quando eu dou essa opinião, o que eu quero dizer é o seguinte, não é nenhuma questão política minha. Ah, não, eu sou defensor de um oponente do Romildo, então eu estou fazendo isso para destruir ele. Pelo contrário, cara, eu estaria totalmente inclinado a ser um Romildete nessa situação. Por isso que eu faço questão de abrir esses parênteses, expondo um pouco a minha posição política, que não vem ao caso aqui neste vídeo, mas só para dizer assim, cara, não é por aí que a minha opinião está andando, né? E muito pelo contrário, a minha opinião está indo, tá batendo de frente com um cara talvez alinhado politicamente comigo. Porque aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de Grêmio. Estou falando de Grêmio. Talvez na seara política eu até seja bem compatível com o Romildo em várias posições, em várias ideias, em vários votos, né? Agora, esse vídeo aqui é para falar de Grêmio. E o Romildo está prejudicando o Grêmio por anseios pessoais. No ano, e aí eu acho que é mais grave ainda, no ano mais delicado da história do clube. Isso aí que a gente está falando já seria horrível em qualquer cenário, em qualquer contexto. O cara ficar ali cozinhando se vai ser governador ou não, se vai concorrer ou não, e aí não sei o que, enquanto ele não se decide, ele vai ganhando mídia, o nome dele vai, né, caindo ali na boca do povo. A gente sabe que na política, muitas vezes, os caras que ganham mais votos são caras que estão mais em voga. Às vezes o povo não está nem aí se foi rebaixado, não foi, fez isso, deixou de fazer aquilo, o histórico. Às vezes é uma questão muito mais do tipo, eu conheço esse cara aqui, esse aqui eu nunca ouvi falar. Às vezes vota no que conhece. Isso é pesquisa, não é minha opinião, né? Isso acontece. E pouca gente no estado está mais em voga do que os presidentes de Grêmio e Inter. Eles com certeza aparecem mais na televisão, nas rádios e tudo mais do que o atual governador do estado. Eles tomam mais pressão do que o governador do estado, muitas vezes, né? Então o Romildo fica aí cozinhando, né? E obviamente
pavimentando um caminho para ele de repente concorrer, que cada vez mais o que estão dizendo é que isso vai acontecer, o que daí aí é outra discussão, é outro vídeo, eu até já falei disso, acho, em outro momento. Eu acho bizarro o cara enfiar o Grêmio na segunda divisão e ter coragem, ter a cara de pau de sair, pular do barco no meio de uma Série B por causa de anseios, de desejos, né, de metas pessoais. Cara, eu acho surreal, assim, eu acho assim, tipo, meu, se eu boto o Grêmio nessa nhaca, cara, eu abro mão de, tipo assim, eu peço demissão do meu trabalho. Se eu fosse CEO da Umbro, eu pediria demissão e, tipo, meu, vamos tirar o Grêmio disso aqui, sabe? Era uma questão de honra para mim, né? Na minha cabeça, né? Eu não consigo conceber que o cara vai largar o bagulho no meio do caminho para... Mas isso é um outro papo, né? É um outro papo, mas vale também esse parêntese porque eu acho muito inconcebível, assim, sabe? Só que aí, não satisfeito em fazer isso, mas isso aí é uma opinião minha que é discutível, né? O Romildo resolveu concorrer ao governo do estado, é um sonho dele antigo, beleza. Só que aí, irmão, pede demissão, vaza, passa o bastão e foca na tua campanha. Caminha na redenção com bandeirinha, com cartaz, faz o que tu quiser. Aí a vida é tua. Só que hoje, tu está presidente do Grêmio num dos piores anos do clube. Num ano em que o foco total do porteiro ao roupeiro, ao assistente técnico, ao treinador, ao jogador titular, ao jogador reserva, ao treinador, ao vice-presidente, ao CEO, ao presidente, passando por todos, aliás, incluindo até a torcida, que é um elemento externo, digamos assim, né, do ecossistema do clube, né? Mas todos esses elementos tinham que estar assim, ó, focados 100%. O roupeiro, quando ele vai entregar a camisa ali, vai preparar, ele tem que fazer isso pensando, cara, esse ano é delicado, esse ano a gente não pode adiar as vitórias, não pode adiar esse acesso. Tem que estar todo mundo imbuído nessa causa. Tem uma janela de transferências para acontecer em julho, que pode ser decisiva. Os outros times podem se reforçar, o Grêmio que já não está, essa coisa toda pode ficar para trás. E o nosso presidente está se reunindo com pessoas do PDT na arena. Está indo para a Redenção gravar vídeo com bandeirinha. Sabe, cara? É inacreditável, cara. É inacreditável como a gente está anestesiado e passivo. A gente está aceitando tudo isso. Aliás, eu acho que nós estamos aceitando muita coisa, né? Quando o Grêmio cai da maneira patética que caiu, a gente meio que ficou anestesiado. Aí o ano vira e não muda ninguém, cara. O departamento de futebol inteiro continua o mesmo, sabe? O treinador é o mesmo. As contratações são meia dúzia e fracas, sabe? Tipo, e não acontece nada, a gente fica olhando. E agora a gente está vendo um presidente alçado por Fábio Koff, que era totalmente contra esse uso do Grêmio para se beneficiar na política, né? O cara que é alçado pelo Fábio Koff no pior ano da história do Grêmio, um ano delicadíssimo, que por sinal é tão ruim assim esse ano por culpa dele mesmo. Aí esse cara tá usando o Grêmio, cara, para ganhar holofote na sua campanha política de governo do estado, em detrimento dos objetivos do clube no ano. Cara, eu tô até agora falando assim em voz alta, eu tô meio atônito assim, como eu não fiz esse vídeo antes, como a gente não falava disso com mais ênfase, sabe? Como nada acontece lá dentro, não tem conselheiro, não tem oposição, não tem... Sabe? O que está acontecendo, cara? Os próprios jornalistas da aldeia não ficam batendo nessa tecla a exaustão para o próprio Romildo nas raras aparições dele nos pós-jogos de... Bom, se bem que agora que começou a ganhar, ele até apareceu, né? Mas assim, não necessariamente nas entrevistas coletivas, eu acho que pode ter em outros momentos também esse canal aí com o presidente, e se não for o presidente, com o Denis, perguntar pro Denis, ô Denis, tu não acha que é ruim aí o presidente tá em outra? Sabe, cara? Bombardear o Grêmio com isso, torcida, imprensa, porque é assustador, cara, é assustador. Assim, nunca foi tão escrachado esse uso do Grêmio aí para palanque político e num ano no pior possível, talvez. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.